A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Seja bem-vindo, sinta-se na sua casa, numa manhã de celebração como essa, que Deus possa estar te abençoando. Para você que nos assiste pela internet, que vai nos assistir pela internet, esse é o nosso culto de domingo pela manhã de celebração. E quero aproveitar e já fazer um convite, para que você possa estar conosco esta semana, uma semana desafiadora. E o Senhor te abençoará poderosamente. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Fique ligado naquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? O Espírito do Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. E Números 23. Aleluia. Vamos ler o versículo 11. Glórias a Deus, lá no Velho Testamento. Você vai encontrar ali Levítico, Números, antes de Deuteronômio. Está dentro dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. E Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Eu sinto uma presença poderosa do Espírito Santo. E eu sinto que você vai viver a ação dessa palavra na sua vida. Amém? Porque palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas prospera naquele telefone da igreja. E você vai poder falar conosco por um desses dias em nome de Jesus. O versículo 11 diz assim: Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Eu chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Então no versículo 12 diz assim: Ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. E assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto, eu irei ali ao teu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava o pé do holocausto, os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhe: Pois Balaque, que coisa falou o Senhor? Então alçou uma parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou faria ele, não confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não vi iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre ele e eles se ouve o alarido de um rei. Entre eles se ouve um alarido de um rei. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? E aqui você precisa entender que a palavra de conquista, de avançar, de não ficar prostrado numa condição, ou seja, num espaço geográfico, porque todavia Deus havia dado uma terra, feito uma promessa, e esta promessa era uma promessa que se estenderia para tantos povos. E se lermos os textos, nós precisamos entender que o Senhor havia dado uma terra, havia feito uma promessa de um lugar, mas a promessa, ela não está simplesmente baseada na palavra que vem da parte de Deus. Ela também está condicionada ao nosso posicionamento. Porque a palavra vem do Senhor, mas a ação é nossa. Você precisa entender que Deus já tem liberado tantas palavras e tantas liberações da parte do Senhor, tem vindo sobre a minha vida e sobre a tua vida agora. A questão de entendermos, absorvermos esta verdade e darmos um passo segundo aquilo que Deus falou está em nós. Deus não vai dar o passo por nós. Deus vai nos dar a estrutura que vamos precisar
para vivermos aquilo que Deus tem. Mas a ação está em nós. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Deus havia liberado a palavra. E é tão verdade, que se você for olhar o texto, você precisa entender que Deus não é um Deus que não tem um contexto de sua história. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que os profetas falaram, sempre tem um contexto. Porque Deus não é um Deus que vai andar de glória em glória, de vitória em vitória. Se Ele não tiver um contexto de história, no dia da adversidade Ele vai sucumbir. E todo contexto não é simplesmente baseado numa letra, tem uma história. Eu entendo que tu és um governador de Deus, você é alguém que Deus chamou para avançar. Mas nesse tempo, você precisa entender, Deus escreveu um contexto. Quem sabe você está debaixo de uma palavra, quem sabe você está debaixo de um direcionamento, mas você não surgiu do nada. Quem sabe você possa estar olhando para você e se perguntando, olha onde eu estou, olha o que Deus está fazendo por mim. Mas eu preciso te fazer lembrar que todo texto tem toda a história parafraseada, quando Deus diz, eis que te abençoarei, e tu serás uma terra. Mas tudo isso se define num contexto de uma história. Ou seja, eu e você não surgimos aleatoriamente de ventos que vieram dos quatro cantos dessa terra. Ninguém sentiu no vale da sombra da morte como você sentiu, mas entendeu aquilo que a Bíblia diz nos Salmos, que pode cair 1000 do teu lado e 10.000 da tua direita, mas você não vai ser atingido. Escute uma coisa, ninguém estava quando você foi, quem sabe, negligenciado por pessoas, quando viraram as costas para você. Em tudo aquilo Deus estava te preparando para gerar o contexto da tua história. Ninguém sabe, quem sabe ele me comandasse. Oh, Deus vai operar, e eu quero ser o Josué desse tempo. Eu não vou deixar passar esse momento. Não deixa passar esse momento. Use e experimente nesse momento, porque é teu. É o dia da tua derrota. Alguém que está esperando ali, você se prostrar, você não concluir aquilo que você já anunciou para todos. Sabia disso? Alguém está só esperando você falar, não deu certo mesmo. Não, deixa para qualquer ano a gente faz isso. O ídolo está quebrado mesmo. Aí a Bíblia diz que Balaão, que quando Deus quer também, Deus enche quem Ele quer da presença dele. Pessoas que são de Deus e pessoas que são meia de Deus. Porque reino que briga com reino, para mim não é totalmente de Deus. É só metade. E metade não agrada a Deus. Escute, para encerrarmos. Ele disse assim, olha, Balaque, tem uma coisa para te dizer. E esse Balaque para a tua vida representa toda a força contrária. Toda a força do inferno, toda a palavra maldita, toda pessoa que se levantou. Um alarido de um rei verdadeiro, de um rei que nós somos de um reinado, de um rei que é poderoso, de um rei que é eficaz. E como súditos desse rei, eu preciso estar te dando já. Escute uma coisa, igreja do Senhor Jesus. Eu vou provar para você que tudo que eu falei e falei em verdade. Mas quantas coisas não se levantaram? Pode se colocar de pé. Quantas coisas não se levantaram nesse tempo? Não tentaram gerar no teu coração? Quantos cenários de morte não te cercaram? Quantos problemas espirituais? Quantas pessoas que duvidaram da sua integridade, da sua moral? Mas o Senhor teu Deus, você é grande, eficaz. E agora, queridos, fechar sua boquinha e vai ser escolhido de Deus. Que tu és aquele que Deus chamou para conquistar cidades, nações, multidões, lugares. Alabantorobo.